Olá, você que acompanha a TVA, este é o Edição Extra. Hoje nós vamos tratar de assuntos bastante interessantes a partir de duas aprovações no plenário virtual da Assembleia Legislativa, a liberação das academias com a responsabilidade dos educadores físicos, que vão poder ser enquadrados como atividade essencial, assim como também cultos e missas, atividades religiosas, com abertura de templos e igrejas em todo o estado, ainda dependendo da sanção do governador Carlos Moisés da Silva. Comigo hoje, neste programa, estão duas colegas de longa data, embora elas sejam bastante jovens, né? A estreante no programa, né? A Karina Manarim, jornalista lá de Criciúma, do Tribuna de Notícias, minha colega de faculdade, né, Karina? Colega de faculdade, há muitos anos, Com certeza. nem vamos dizer quanto tempo, e também a Patrícia Não, Gomes, não. né, é melhor, né? E a Patrícia Gomes, da Rede de Notícias Acaete, outra jornalista experiente de Santa Catarina. Experiência não significa idade. Mas a experiência de vocês no acompanhamento desses dois avanços, dessas duas votações que aconteceram na Assembleia, vamos começar com a questão da liberação de atividades físicas. O autor da proposta é o deputado Fernando Krelling, do MDB de Joinville. Ele que é um educador físico. E ele teve a condição de, como profissional, colocar o termo da seguinte maneira: atividade física melhora a saúde, melhora a resistência do indivíduo para enfrentar o coronavírus. Essa questão vai passar pelo governador do estado, Karina Manarim? Olha, Roberto, entre todas as liberações que o governador Moisés já permitiu, na minha opinião, academia e culto são coisas que poderiam esperar um pouquinho mais. Por quê? Eu acho que a academia é um local de alta contaminação. Eu frequento a academia e sei como é que isso funciona. Vai lá, um coloca a mão no peso, o outro coloca a mão no mesmo peso. É difícil de se controlar esse tipo de coisa. E a atividade física, você pode pegar um local, só tu e outra pessoa, ou manter uma certa distância e fazer daqui a pouco num campo aberto, ou num lugar que não seja exatamente uma academia com várias pessoas ao mesmo tempo. Eu acredito, eu não sei qual é o critério técnico que o governador está avaliando, mas ele deve ter, né, uma avaliação mais completa do que aquilo que a gente diz, mais ou menos no achismo ou na experiência pessoal que a gente tem. Mas eu acho que é difícil ele liberar isso agora. Uhum. Você, Até Patrícia, porque se pode concluir, ô, Karina. Até porque, se for para liberar academia e culto, então que se libere shopping também. Eu acho que é o mesmo princípio. Uhum. Exatamente, Karina. Por que então não liberar shopping, né? Ou um passeio numa praia, num parque, que é a céu aberto. Agora, academia, eu também considero um ambiente que pode aumentar a infecção, o contágio. Será que realmente tudo ali vai ser limpo, bem adequadamente entre um e outro usuário? Além disso, tem as pesquisas que falam que o vírus se mantém suspenso no ar por algumas horas, né? Tanto que a gente tem que ir ao supermercado de máscara, tudo. O pessoal vai na academia de máscara, mas mesmo assim, né, gente, tem que botar a mão, é suor que vai escorrer, vai no olho. Eu não concordo com essa liberação, mas ontem na coletiva o governador falou sobre isso, falou que eles realmente estão tentando achar alternativas viáveis, de que isso seja feito com segurança, discutindo inclusive com o setor da educação física, com o pessoal das academias, mas ele realmente ontem deixou claro que essa é uma decisão difícil de ser tomada. Mas E que eu fiquei com uma impressão, Patrícia e Karina, de que ele não foi tão incisivo como nas outras vezes e que ele deu pistas que pode não vetar, pelo sim, menos o tanto que ele todo falou, do projeto. sim, tanto que ele disse que está discutindo formas para poder abrir de forma segura. Ele não disse que não ia abrir. Eu acho até que a gente está com falas muito mais enfáticas a respeito disso do que o próprio governo do estado, que ontem considerou que está havendo alternativas de
tentar reabrir esses espaços com segurança, né? Mas eu considero que o governo ele está avaliando tudo. Ele está sofrendo pressão de todos os lados. Então, se ele resolver abrir uma academia, não vai ter como conter, abrir outras coisas, sabe? Então, acho que o governo está ponderando tudo nesse momento. O governador deve estar prestando atenção em tudo. Imagina o quanto ele está sofrendo de pressão de todos os lados. Aqui em Criciúma mesmo, amanhã, vai ter uma reunião dos vereadores com deputados estaduais, federais, ASIC, CDL, para pressionar para abrir academia, shopping e todas essas questões que estão em pauta, os cultos também, as igrejas. Então, eu avalio que neste momento, até vencer o decreto, muita pressão vai chegar para o governador e ele vai ter que ter um critério muito técnico para poder bancar. Se ele abrir a academia, me desculpem os donos de academia, mas eu acho que é um ambiente que realmente tem alta contaminação. Se ele abrir a academia, não tem como justificar deixar fechado um shopping, uma galeria. Não tem como. Agora eu pergunto para vocês, também não aumentou sobremaneira essa decisão da Assembleia, que é corajosa, temos que admitir, né? Porque os 33 deputados que votaram a favor também cravaram, né, e gravaram o nome deles na história. A minha pergunta para vocês é a seguinte, não aumentou sobremaneira a responsabilidade dos proprietários de academia? Quer dizer, eles vão ter que ser os fiéis, digamos assim, responsáveis por essa manutenção do grau de higienização, do comportamento das pessoas, sem considerar também o indivíduo que participa. Porque o que eu vejo na nossa sociedade hoje é uma coisa muito específica, quer dizer, parece que o indivíduo vê como se fosse uma coisa com ele. Como se o papel dele fosse ou o isolamento ou tentar quebrar o isolamento, e não exatamente obedecer regras. Aumentou muito essas duas faces de responsabilidade, né? Ô, Roberto, até essa questão do indivíduo, as academias querem abrir, tudo bem. Mas e aí o indivíduo vai à academia? Eu aqui em casa, ninguém vai voltar para a academia. A gente está pensando na nossa segurança. Será que realmente eles vão ter público? Eu até entrevistei o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. Abriram os hotéis, podem funcionar com 50% da sua capacidade, mas não tem hóspedes. Vamos ter pessoas realmente indo às academias que justifiquem a abertura delas? Mas aí cada um vai fazer, nesse caso, se abrir a academia ou se permitir que abra, cada um vai fazer a sua conta. É a mesma coisa a loja. As pessoas dizem, ninguém vai na loja porque ninguém tem dinheiro para comprar. A loja que vai fazer a conta se vale a pena ela abrir ou não, mas ela vai ter essa liberdade, né, de escolha. Não vai ficar à mercê do decreto, certo? Agora, a questão que falou da Assembleia, a Assembleia é protagonista em várias coisas, né? A Assembleia abriu a questão econômica, votou projetos que vão ajudar. A Assembleia foi protagonista em várias coisas nessa questão toda do coronavírus, inclusive no decreto emergencial para o Estado, que possibilitou aí abrir financiamentos. E eu acho que a Assembleia exatamente, fez um papel muito importante e continua fazendo. Exatamente, só que a Assembleia, quando ela decreta, por um decreto legislativo, a calamidade pública, ela se refere a esse cômputo financeiro, ao setor financeiro. Tanto é que ontem, durante uma coletiva, o secretário da Defesa Civil disse que o Estado está encaminhando agora um decreto de calamidade pública justamente para resolver as outras questões, as questões da emergência propriamente dita, do estado de alerta, exatamente, do estado de alerta na emergência de saúde, porque era algo que faltava naquele decreto legislativo anterior. Mas até isso, de fazer para grupos restritos, né, montar um grupo pequeno, ir para uma quadra, ir para um gramado, enfim, para fazer atividade física, tecnicamente estava proibido. Agora passa a ser oficial a liberação a partir, evidentemente, da sanção ou do veto do governador do estado. Quer dizer, até nisso o profissional tinha que se reinventar, né? Aí é uma alternativa viável. 2 pessoas num campo aberto, à distância, talvez isso seja
economicamente um pouquinho para as pessoas se recuperarem, porque a gente sabe que o pessoal de academia também está sofrendo, como todos estamos, né, na questão econômica, quem tem comércio, todo mundo, mas pode ser uma alternativa viável e talvez esperar mais uns 15 dias para abrir diretamente a academia, para medir como é que vão ficar as coisas. A minha opinião é que deveria abrir todo o comércio, tá? Abrir shopping, abrir tudo e ter regras que devem ser cumpridas, tipo máscara, luva, e ter multa para as pessoas que não usarem, e o governo fazer uma campanha massiva para quem realmente puder ficar em casa, que fique. Porque a economia também precisa de uma alternativa. Mas correto. tem setores, como essa questão da academia e dos cultos e das igrejas, que dá para segurar mais uns 15 dias, talvez, uma alternativa como essa da academia. E a gente percebe que as igrejas, por exemplo, a Igreja Católica está fazendo missa pelo Facebook, não, tem culto fazendo virtual live, também, tudo. cultos virtuais. Aqui mesmo na Páscoa, em Criciúma, nós tivemos um grande exemplo. Os padres se uniram em carreata, passaram por todas as ruas da cidade com o Santíssimo, abençoaram, foram no prédio mais alto da cidade, foi emocionante, foi lindo. Então eu acho que as pessoas conseguem manter essa espiritualidade ainda através desse modo. Mas a gente também não pode esquecer de uma coisa, Karina, que é importante, e isso não é de desconhecimento de ninguém, né? É conhecimento público, aliás, de que as igrejas, que nós vamos tratar mais profundamente no próximo bloco, elas dependem de doações. E sem a participação efetiva, presencial, muitos fiéis não fazem essa doação, embora também estejam atingidos de uma maneira mais direta por questões financeiras, econômicas, por conta também do isolamento social e do não funcionamento. Mas é só fazer esse parênteses, porque evidentemente tem outras alternativas. Nós vemos até em alguns cultos virtuais, ou mesmo missas, que se coloca lá o número da conta do banco e até se pede para, confirma aí, manda o comprovante da tua doação. Parece uma coisa absurda, mas não é real. Nós vivemos num país capitalista, né? E precisamos disso para manter estruturas gigantescas. Agora, voltando um pouco à questão da prática do exercício físico, é importante também a gente imaginar que fisiologicamente nós precisamos ter essa disponibilidade para recarregar as baterias, precisamos também ter uma forma física para enfrentar o vírus, né? E desse ponto de vista, os educadores físicos acrescentam mais um ponto, que eles são integrantes do grande grupo essencial da saúde pública. Muita gente esquece isso. O educador físico, ele está no escopo da saúde pública. E ele foi esquecido como atividade essencial. O profissional, estou dizendo, né? Então, arrumem jeito que a de gente fazer tudo com segurança. Isso, é isso que eu me refiro. É claro que é essencial, todo mundo sabe que o exercício físico é essencial. Eu sou diabética, eu sei o que é isso, eu preciso também de exercício físico. Mas, nesse momento, dentro de uma academia, com a situação... O ambiente fechado que você se refere, né? O ambiente quase que enclausurados, né? Quase que enclausurados. E quem frequenta a academia sabe que lá tem, por mais que a gente limpe o colchonete, por mais que... Com a questão do vírus, o tempo que ele vive, tudo isso, talvez seja imprudente abrir especificamente a academia nesse momento. Eu só vou fazer um parênteses agora. Pode falar, Patrícia, por favor. Só ia corroborar o que a Karina falou sobre a questão de que caminha para a abertura de tudo, mas exatamente com regras, com muita aplicação por parte de todos nós. De quem é proprietário de academia e de quem é usuário de uma academia. Talvez se a gente conseguir manter as atividades econômicas, né, e as atividades físicas e tudo isso dentro de um padrão de segurança, a gente consiga superar essa fase, não fazer aquela curva de contágio tão grande que tanto as autoridades em saúde têm medo, né, para que elas tenham condição de atender as pessoas. Se todo mundo colaborar, quem sabe dá certo, né?
Eu vou deixar para fazer a E provocação, vou fazer uma provocação, vou pedir agora um instantinho para a gente ouvir até o deputado Fernando Krelling, que é o autor do projeto aprovado pela Assembleia, que ainda depende da sanção do governador. Eu vou fazer uma provocação para vocês no início do próximo bloco e quero ver a reação, suas e do telespectador que está nos assistindo. Mas vamos ouvir então o que o deputado Fernando Krelling, do PMDB, ou MDB hoje, fala sobre a ideia do projeto que ele conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa. Vamos lá. Hoje o Estado de Santa Catarina, infelizmente, ele está com uma visão que, querendo, com uma boa intenção, querendo salvar vidas, ele está destruindo a saúde e tentando salvá-la. É uma inversão de valores. A mesma coisa ele está fazendo com os riscos e benefícios. Ele está calculando que os riscos da propagação do vírus, com a prática de exercício físico, o risco da propagação fica alto e o benefício fica aqui embaixo. É o contrário. Se nós tivermos critérios, e isso também não adianta a gente pegar e começar a abrir tudo, tem que ter critérios rigorosos para a prática da atividade física e do exercício. Se ele criar critérios, os riscos vão baixar e os benefícios vão ficar elevados. Bom, o Edição Extra está debatendo esses dois projetos que foram aprovados na Assembleia, a liberação da atividade física, não só do profissional de educação física, o educador físico, e também a questão dos cultos, missas, atividades religiosas em ambientes fechados ou até abertos. É sobre este assunto, da atividade religiosa que pode ser retomada a partir do projeto aprovado na Assembleia, que também depende da sanção do governador Carlos Moisés da Silva, que nós vamos debater no próximo bloco. É só um instantinho, a gente já volta. Edição Extra aqui na TVA está debatendo os projetos aprovados pelo plenário virtual da Assembleia Legislativa, onde 33 deputados também disseram que a sociedade catarinense pode ter a volta, o retorno de atividades religiosas, cultos, missas e de outras religiões também, que possam colocar o fiel dentro de um espaço da igreja, de um templo e também até em atividades ao ar livre, desde que feitas todas aquelas orientações médicas. Mas a provocação que eu fiquei de fazer para vocês é o seguinte: vocês, jornalistas experientes, já devem ter visto, ou pelo menos ouviram relatos, do comportamento extremamente nada saudável das pessoas comuns, da população, quando vai às agências lotéricas e às agências bancárias. Parece um bando, um formigueiro, não respeitam os sinais que estão no chão, não querem passar álcool em gel, brigam com as pessoas que... E eu imagino que isso está acontecendo no comércio em geral, que abriu, aquele comércio famoso com a porta para a rua. Vocês acham que os fiéis vão se comportar recebendo uma reprimenda do pastor ou do padre? Ô, Roberto, Deus ajuda. Deus ajuda. O pessoal vai com fé. Não. Vai acreditando que Deus ajuda. É verdade. Roberto, eu acho que nessa questão toda, não se trata de fiel e nem de quem está na rua, se trata de seres humanos. E eles não respeitam regras. Por isso que eu coloco que, se for para liberar, que tenha regra e que se cobre multa. Porque só assim que as pessoas vão respeitar. E vou te falar mais. Se cobrar multa e fizer matéria que 3 pessoas foram multadas numa cidade como Criciúma, que tem 200 mil habitantes, ninguém mais tira máscara. E tem que ser assim, não adianta. E as pessoas que puderem ficar em casa, têm que ficar em casa sim. Só que tem gente que precisa trabalhar. Ou será que funcionário de supermercado é imune agora? Não. Então, assim, tem que abrir sim e tem que colocar regra. Tem que colocar regra. Vai sair, precisa usar máscara. O fiscal da vigilância te pegou na rua sem máscara, multa. Assim as pessoas vão entender. Aqui em Florianópolis está acontecendo isso. Em Florianópolis acontece isso desde a quarta-feira. Desde a quinta, Itapema também. Itapema também então, tem. E Florianópolis já teve o primeiro caso no país em que 2 pessoas foram multadas por fugir do isolamento social. Porque ela consegue monitorar com um programa das operadoras de telefonia aquelas pessoas que sabidamente são portadoras do vírus, coronavírus, e quando elas saíram do isolamento social, o rastreamento do celular mostrou e 2 pessoas foram multadas, em R$500 cada uma. Mas foram multadas. E é pesado, né? É muito pesado. R$500, olha.
É pesado. Então, eu acredito que se o governo aproveitar essa agência que ele já contratou para fazer uma campanha, nem vou entrar nesse mérito, mas faz uma campanha massiva, que as pessoas que podem ficar em casa, que fiquem em casa e que trabalhem de casa quem pode, e quem precisa trabalhar, que siga as regras. Porque não tem como paralisar por tanto tempo. Nós já estamos há mais de um mês paralisados, e aí o governador prorroga decreto, e não tem como, as pessoas têm que sobreviver também. Então, acho que nós temos que achar esse meio termo para que as pessoas possam exercer as suas atividades com segurança e principalmente o respeito um ao outro. Tanto na academia quanto a igreja, vai quem quer, quem quiser se expor. E se expondo, mais uma vez eu repito, que faça isso com segurança. Sim. Todos estamos acompanhando o noticiário sobre o que está acontecendo nos outros países do mundo, não é só no Brasil, não é só em Santa Catarina. Então, as pessoas, eu acho que não tenha quem não esteja consciente do problema que essa peste trouxe para todo mundo. Então, querem ir à missa? Vão com cuidado. Eu não sou a favor, mas acho que a conexão com Deus, com religiosidade, se faz de qualquer lugar, não precisa ir para dentro de um espaço para isso. Mas cada um é cada um. Né? Mas eu acho que o governo está certo quando insiste, né, até agora insistiu, em evitar as aglomerações em escolas, em transporte público, na igreja, na academia. Tem outra questão que a gente tem que colocar neste quesito segurança, que o governo sempre alerta que a quarentena não acabou. Primeiro ponto. Segundo ponto, a falta maior de flexibilização do comércio de maior porte, shoppings, galerias, etc. e tal, é justamente porque ele está preparando a retaguarda para colocar mais leitos de UTI disponíveis para atender uma demanda que virá. Nós não temos essa imunidade universal, nós vimos o que aconteceu na Itália, estamos acompanhando o que acontece nos Estados Unidos, que até há pouco tempo era referência, né? Não, está tudo aberto nos Estados Unidos, não está acontecendo nada. É o país onde mais se morre hoje diariamente por conta do coronavírus. Também tem uma população de uma faixa etária mais elevada, né? Também tem que se considerar isso. Mas temos aí jovens de 25, 30, 42 anos, crianças morrendo também, né? A questão da comorbidade, da doença pré-existente ou mesmo da doença crônica, ela não necessariamente poupa idades, né? Ou eu estou sendo muito radical no meu posicionamento? Roberto, eu acredito que tudo isso que tu colocou é a prova de que o mundo não estava preparado para uma pandemia, nem o sistema de saúde estava preparado. E eu acho que o governador de Santa Catarina foi muito feliz quando ele decretou uma quarentena para evitar que nós chegássemos ao que chegaram os outros países. Onde é que ele errou? Quando ele decretou a quarentena, ele já teria que começar a agir para buscar soluções para que fosse aos poucos liberando. E ele fez uma licitação para um hospital de campanha, que agora estão questionando até se é certo ou errado, mas não vamos entrar nesse mérito. Ele fez isso na semana passada, uma licitação de um dia para o outro. Ele podia já ter começado a planejar isso lá na primeira vez que ele decretou a quarentena, sabe? Então, eu acho que ele foi muito feliz. Eu acho que a Santa Catarina ainda está dentro do parâmetro, pelo que eu posso perceber, que não é desesperador o que está acontecendo. E a gente torce para que cada vez menos. Eu coloco para vocês o seguinte, nós já temos o estado do Pará com a estrutura colapsada, né? Que já tem um colapso na estrutura de atendimento nos hospitais públicos. E nós, no Brasil, temos uma vantagem internacional, né, do SUS, que é um sistema único público de saúde. A maioria dos países não tem esse sistema. O grande sistema é o privado, é o plano de saúde privado. É o caso da Itália, é o caso dos Estados Unidos, que se ressente disso também. Mas eu diria para vocês o seguinte, em tese ninguém estava preparado para uma pandemia, uma doença nessas proporções. Mas a gente pode e deve usar o exemplo, que a gente acabou de tratar desse assunto agora, mas tem que reforçar. Vamos aproveitar o que a gente já viu de errado nos outros países. Países que estão enfrentando. A Europa, o velho continente,
está sob grande pressão. Os países de maior população na Europa estão sendo pressionados. Estou falando de Rússia, estou falando de Itália. Itália tem mais de 60 milhões de habitantes. Nós estamos falando de França, estamos falando de Espanha, não estamos falando de pequenos aglomerados, de grandes aglomerados. E países que têm pouco território, territórios às vezes que são do tamanho ou menores até que Santa Catarina, e grandes populações. Imagina, Santa Catarina tem 7 milhões de habitantes. A Itália, que tem uma área um pouco maior, tem 60 milhões. Então o agrupamento humano é maior. Né? Essa é a questão para ser considerada. E a China, que é o grande ponto de interrogação, porque nada leva a crer que os números chineses de que a doença está controlada e está declinando sejam de fato verdadeiros, e ela ainda está lucrando na venda de insumos, né? É um absurdo ou eu estou exagerando quando eu digo que 95% dos insumos de saúde do mundo estão concentrados em fábricas chinesas que agora ou fazem leilão ou não conseguem entregar para a demanda mundial, né? O que a gente está percebendo, o que está acontecendo é isso mesmo, né, Roberto? A China, esses dias ainda, eu prestei atenção que o secretário Elton, numa coletiva, falou assim, coincidentemente a China, ele falou, coincidentemente, a China é o único país que tem esses insumos para fornecer, né? Então, e o que a gente tem visto é que daí eles têm feito até entregas de produtos com defeito, né, como a Europa andou denunciando, e uma situação bem complicada, né? Isso é fato. Karina, Criciúma montou, inclusive, aí, trocando um pouquinho de assunto, um dos primeiros centros de triagem para doentes que possam ter, enfim, um coronavírus. Funcionou? Então, Roberto, é disso que eu estou falando. O prefeito Clésio Salvaro, aqui em Criciúma, ele montou 2 centros de triagem para essa questão do coronavírus, específico e com apoio do Exército. E ele também, por decreto, ele reformou um hospital que estava desativado, aqui no Rio Maina, que era um hospital psiquiátrico. Fazia 1 ano já que estava parado esse hospital, e está fazendo lá leitos para que pessoas com coronavírus contaminadas possam ser abrigadas nesse hospital. Já está quase pronta essa reforma, e a princípio serão 40 leitos com espaço para mais, no total de 170. Então, o prefeito realmente tomou providências aqui em Criciúma. Esse hospital não foi necessário ainda. Os casos aqui em Criciúma, eu não me lembro quantos nós já temos, mas já tivemos morte aqui. Mas o prefeito se preveniu e continua trabalhando. O centro de triagem está lá. É disso que eu estou falando. Um governante, ele tem que estar atento ao que está acontecendo, ele tem que passar informação, ele tem que conversar com o seu público, ele tem que dar entrevista para a imprensa, porque ele é público, mas ele precisa tomar providência. E planejar o futuro, né? Fez. Planejar o futuro. E o contraponto, a Patrícia vive a realidade da grande Florianópolis. Aliás, o maior número de casos confirmados de coronavírus, algumas atitudes corajosas do prefeito, que inclusive foi um dos primeiros também a decretar a quarentena, deixar de circular transporte coletivo, fechar universidades, escolas, etc. e tal, e agora está fazendo testes rápidos na rua. Aqui a situação é um pouco diferente, quer dizer, tem uma estrutura hospitalar que aparentemente comporta a ida eventual de um aumento de casos para a UTI. Mas você acredita que essas medidas tomadas pela prefeitura já evitaram um mal maior ou ainda não, Patrícia? Acredito que sim, né, Roberto? A quarentena, até quando o governador anunciou que ia liberar a partir de 1º de abril, né, o prefeito logo se antecipou, disse que não iria afrouxar as restrições, aí depois o governo do estado acabou voltando atrás também. Eu acho que a gente aqui em Florianópolis tem o maior número de casos do estado, já são mais de 200. A prefeitura parece que tem um trabalho muito responsável, tem um estudo aí que fez que se abrir transporte público, que se abrir abrir todas as atividades como comércio, né, ele apresentou isso no sábado, o número de infectados vai aumentar muito, e em 45 dias teria 300 mortes aqui em Florianópolis, né, segundo um estudo que o prefeito aqui da capital apresentou.
acredito que ele está fazendo aquilo que ele acredita que é certo, também espelhado nos outros países, quando afrouxaram regras de isolamento social, e aí a coisa acabou tendo um boom, né? Então, acho que ele está preocupado com isso, de olho no que já aconteceu nos outros lugares. E aqui em Florianópolis tem o aeroporto, chega muita gente, vem É a muito porta de turista. entrada do Estado, né? É a porta de entrada do Estado, não tem jeito. Ontem eu ainda estava comparando, que a gente com dados do Paraná e do Rio Grande do Sul, Santa Catarina é o que tem mais casos dos 3 estados do Sul. A gente está atrás do Paraná em número de mortes. A gente tem 29 e o Paraná hoje está com 41, mas a gente tem mais casos do que os outros 2 estados. E a gente é um estado bem turístico, né? Então, e principalmente a capital, né? Então, acho que o prefeito acerta quando ele é mais rigoroso, do meu ponto de vista. Tanto é que se justifica por este ponto que você colocou, uma das decisões que, na minha opinião, foram mais corajosas de prefeitos e do próprio governador, de impedir o transporte de turistas, excursões, o transporte também de passageiros intermunicipais e também interestaduais. Quer dizer, foi uma atitude corajosa que dependia exatamente dessa posição das autoridades de saúde. Mas nós vamos ouvir agora o deputado Jair Mioto, ele que é deputado do PSC e que propôs a lei, que foi aprovada pela maioria da Assembleia, de abertura das atividades, reabertura das atividades religiosas com a permissão de cultos e missas. Vamos acompanhar. Em que pese que as igrejas não estão fechadas, o que está proibido são as missas e os cultos, as aglomerações de pessoas, mas até hoje a Secretaria de Saúde não fez sequer uma portaria de uma linha para dizer que pode fazer o atendimento individual com todos os critérios, que pode gravar um culto online. Então, nós temos um desencontro de informações com a polícia, muitas vezes criando situações para com aquelas pessoas que estão fazendo aquilo que está autorizado já, mas não está normatizado. Então, com esse projeto, não quer dizer que vamos fazer algo de forma unilateral ou de forma irresponsável, não é uma autorização para aglomerar pessoas, não é isso, é apenas uma regulamentação junto ao poder público. E diante de tudo isso, os projetos aprovados na Assembleia, esse protagonismo que o Legislativo de Santa Catarina tem desde o início dessa crise do coronavírus, e eu deixo para vocês e para o nosso público agora no encerramento, primeiro o agradecimento, a estreia de Karina Manarim, que bom que foi comigo, ex-colega de faculdade, e a Patrícia Gomes, que eu achava que ela tinha alguma coisa contra mim, porque toda vez que a apresentação do programa era minha, ela não podia vir, agora veio. Então esse ponto está dissipado, não existe mais esse ponto. Mas eu deixo uma coisa para vocês que a experiência de vida da gente coloca com muita clareza. Discurso, principalmente o discurso político, não é vacina contra o coronavírus. Não vai resolver, deputado que é a favor ou contra o governador do estado ou o presidente da república, não vai resolver. E outra coisa, no meio do caminho tem uma pedra, e essa pedra se chama burocracia. Este é o grande problema do estado, e daí as soluções que o governo federal, que o governo do estado e muitas prefeituras estão fazendo a opção por ir para a iniciativa privada, ou até mesmo organizações sociais, porque tem mais facilidade de furar esse bloqueio da burocracia. E também tem uma questão que eu estava lendo num jornal de circulação nacional, não tenho medo de dizer que é a Folha de São Paulo, que é a questão de todos esses projetos muito importantes, muitos deles filantrópicos de empresas privadas que estão querendo ajudar, é o fator tempo. Não a necessidade é muito mais rápida de todo o projeto que está se desenvolvendo. E isso também se refere à pesquisa. A pesquisa que certamente, tomara que para nós todos, o planeta Terra, para a humanidade, seja rápida a solução que encontre a famosa vacina contra o coronavírus e contra essa doença que é a Covid-19. Queria agradecer muito a presença de vocês, valorizar sobremaneira esse tema, que é um tema espinhoso, e nós aqui do Edição Extra voltamos na próxima oportunidade com muita informação ainda sobre o tema coronavírus. E nós colocamos para você também, se tiver
a possibilidade de ficar em casa, você que é do grupo de risco, você que tem uma doença, tem comorbidade, tem uma doença pré-existente, tem uma doença crônica, é maior de 60 anos de idade, fique em casa. Se você não precisa se expor, não saia de casa. A quarentena não acabou, mas a flexibilização é inevitável para a retomada da economia. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.